E estamos de volta com o nosso estudo Visão Panorâmica da Bíblia, estudando o Antigo Testamento, e nós estamos estudando os profetas menores. Hoje iniciaremos com Obadias. Lembrando que essa designação de menores é tão somente por conta do tamanho dos livros dos profetas e não por conta de uma menor importância. O livro de Obadias tem apenas um capítulo e nós vamos ver que do versículo 1 ao 14 ele vai falar do castigo de Edom e do 25 ao 21 sobre a restauração de Israel. Essa mensagem da profecia de Obadias dirigia-se aos edomitas, que eram vizinhos de Israel. E os edomitas eram descendentes de Esaú, que era filho de Isaque e irmão de Jacó. Não é? A história deles está lá em Gênesis. E os descendentes de Esaú, que eram os edomitas, tinham uma certa hostilidade, um certo desprezo em relação aos descendentes de Jacó, que era o povo de Israel. Em algumas versões da Bíblia, o nome de Obadias aparece Abdias. Ele era um profeta desconhecido, pois não há informações em seu livro acerca da sua descendência, nem local de nascimento e nem período em que profetizou. Mas alguns estudiosos atribuem a data do livro cerca de 845 a.C., o que significa, caso essa data esteja certa, que esse poeta foi um dos mais antigos. Uma outra data provável, porque nada indica no livro dele quando é que foi escrito, mas uma outra data que os estudiosos apontam é 587 a.C., quando o povo de Judá estava sendo levado para o cativeiro e uma vez que os edomitas, em vários lugares da Bíblia, no material escrito vocês terão as referências, os edomitas são mencionados como aliados de Nabucodonosor. Obadias é então o livro mais curto dos livros proféticos. O nome de Obadias significa o que adora a Jeová. Se aceitarmos a data de 845 a.C., Obadias pregou nos dias de Jorão, rei de Judá. Jorão foi um rei malvado e por causa da sua maldade, Deus permitiu que Edom se rebelasse contra a nação de Judá. Deus julga Edom por seus pecados de soberba e também pelos danos causados a Judá. Os edomitas consideravam-se seguros porque eles tinham a capital dele numa posição geográfica extremamente estratégica e isso dava para eles uma segurança de que inimigo algum poderia derrotá-los, derrotar os edomitas. Mas eles se esqueceram que quando Deus, o Criador do universo, resolve julgar uma nação ou uma pessoa, não depende de qualquer força e de qualquer posição geográfica estratégica. Isso não é absolutamente nada para Deus. Obadias deixa clara a destruição do território dos edomitas, que mais tarde seria dos judeus. A profecia contra Edom se cumpriria 4 anos depois da destruição de Jerusalém. O território foi completamente destruído pelos babilônios. Nós agora vamos fazer algumas referências ao livro do profeta Jonas. Jonas
talvez seja um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, que é o profeta que foi parar no ventre de um grande peixe. E desde já eu gostaria de ressaltar que para nós essa história é absolutamente verdadeira e não é uma alegoria, portanto. Acreditamos que Jonas, em função da fuga que ele queria fazer para não cumprir a vontade de Deus, nós acreditamos que de fato esse homem foi engolido por um grande peixe. Nos capítulos 1 e 2, nós conhecemos, pela leitura do livro, a desobediência de Jonas e o resultado dela, que foi ir para o ventre de uma baleia depois de uma grande tempestade dentro do navio em que ele estava. No capítulo 3, vemos a pregação de Nínive e no 4, a repreensão de Deus a Jonas. O propósito desse livro é mostrar que Deus sempre quis a salvação de toda a humanidade e não somente de Israel. Em Cristo, Deus converge para o seu reino todos os povos, tribos e nações. Mas no Antigo Testamento, por meio da nação de Israel, que deveria fazer os povos da terra conhecer a Deus e obedecer à lei de Deus, todos os gentios também tinham a oportunidade da salvação. Daí, mais uma vez, eu aponto para a unidade do Novo e do Antigo Testamento, dizendo que o mesmo Deus, com seus mesmos atributos, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. Esse livro ensina contra o preconceito de raça que era comum entre os judeus. Deus, porque elegeu a nação, que seria os descendentes de Abraão, nunca permitiu que os judeus se considerassem uma raça superior. Deus sempre condenou isso. Se os judeus se consideram ou se consideravam melhores, já é resultado da arrogância e da soberba humana, não da vontade de Deus, porque Deus aceita todos os povos para fazer parte do seu reino. Deus escolheu a nação de Israel, mas nunca desprezou nação alguma. Pela informação do próprio Jonas, nós ficamos sabendo que ele é o autor do livro. Ele era profeta no Reino do Norte, no tempo de Jeroboão II. Era natural de Gat-Hefer, uma vila que ficava a uns 5 quilômetros de Nazaré, ao norte de Israel. A data do livro é de 780 a.C. Jonas foi um profeta autêntico, porque ele não escondeu o seu preconceito nacionalista e nem escondeu a sua dificuldade em aceitar a misericórdia de Deus. Olha que fato curioso. A grande dificuldade de Jonas era ter que pregar o juízo de Deus para uma nação completamente ímpia, porque ele sabia que se pregasse e o povo se arrependesse, Deus iria perdoar o povo. E Jonas achava que Deus não devia ter misericórdia dos ninivitas, achava que Deus deveria condenar simplesmente os ninivitas, mas Deus queria que os ninivitas tivessem a oportunidade do arrependimento e seria de fato misericordioso com os ninivitas, como nós sabemos pelo livro que foi. E ele foi misericordioso não só com os homens ninivitas, mas inclusive com os animais que viviam naquele lugar. Jonas é um livro profético especial porque descreve de forma poética que Deus quer que
todos sejam salvos. É biográfico no sentido de que Deus começa e termina falando com o profeta que narra a experiência que ele teve com Deus. Narra uma história real e não uma alegoria, como eu disse anteriormente. E é um ensinamento contra todo partidarismo e também nacionalismo, seja ele religioso ou político. A misericórdia de Deus estende-se mesmo ao inimigo mais odiado de Israel. Desde já eu quero fazer um apontamento. Aqui a mensagem de Deus foi pregada e os ninivitas se arrependeram e Deus não julgou o povo. Mas cerca de 200 anos depois, os ninivitas continuavam com o mesmo padrão de vida e não se arrependeram e não se lembravam desse concerto que tinham feito com Deus. E Deus levanta um outro profeta, Naum, que vai profetizar a destruição de Nínive e dessa vez Deus destrói mesmo. Agora nós passaremos para o profeta Miqueias. Esse profeta é um dos profetas que mais profetizou contra a injustiça social. Nos capítulos 1 e 3, do 1 ao 3, nós vemos o julgamento de Israel e de Judá. Do 4 ao 5, palavras, como sempre, de salvação e de paz. Do 6 ao 7, novamente palavras de advertência, mas ao final termina, como sempre, com a nota de esperança. Em todo o tempo, mais uma vez, Deus fala contra a idolatria, a feitiçaria e a corrupção moral. Mas em todo o tempo, ele diz que para todos os que se arrependem, a mensagem é sempre de esperança e de salvação eterna. O propósito das profecias de Miqueias é denunciar os líderes pela opressão aos pobres e por utilizarem sua posição em seu próprio benefício. Proclamou o juízo próximo contra Judá, reino do sul. A esperança do povo estaria vinculada ao Messias. Observe que a nossa esperança é o Messias, mas a esperança no Antigo Testamento também era o Messias. De modo que eu disse no começo do nosso curso, a unidade entre o Novo e o Antigo Testamento existe principalmente porque tudo converge para a vinda de Jesus Cristo, que é o que haverá de estabelecer um reino eterno. O profeta Miqueias atuou de 738 a 698 e a data mais provável do livro é 735 a.C. O nome Miqueias significa quem é como Iavé. Ele era um camponês que morava em Moresete Gate, cidade perto de Gate, no norte da Filícia, e ficava a apenas 32 quilômetros de Jerusalém. Pouco se sabe a respeito desse profeta, exceto que profetizou durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. E ele foi contemporâneo, portanto, de Isaías e Oséias. Seu ministério centrou-se no Reino do Sul e certamente influenciou o rei Ezequias nas decisões que ele havia tomado. Relembrando, Ezequias é um dos reis que foram fiéis a Deus. Esse é aquele rei que Deus usou um profeta e disse que ele morreria, ele virou o rosto e pediu a Deus por mais tempo de vida e Deus deu mais anos de vida a ele. As mensagens de Miqueias e Isaías eram semelhantes, mas os auditórios eram diferentes.
Isaías pregou principalmente para a corte e Miqueias pregou ao povo. Utilizou uma linguagem bem concreta, algumas vezes até brutal, com imagens e jogos de palavras. Com essa linguagem, ele apontou os pecados morais e as faltas religiosas, condenou os ricos sem misericórdia e os crentes sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, as famílias divididas, os profetas e os sacerdotes gananciosos que usavam suas posições para ajuntar dinheiro, os chefes tirânicos e os juízes corruptos. O contrário de todas essas atitudes indignas seria a seguinte atitude: praticar o direito, gostar e praticar o amor e caminhar humildemente com Deus. Esse sempre foi o que Deus quis para o homem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso em qualquer tempo histórico e em qualquer cultura. Por isso, a Bíblia é universal. Nós paramos por aqui e retornaremos para dar continuidade ao nosso estudo sobre os profetas menores. Até lá!